O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Tudo por Jesus. Tudo por Jesus. Tudo por Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Podem assentar-se, queridos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia. Nós temos a alegria de participar desta Santa Missa. Repito, estamos na quinta-feira da quinta semana do tempo da Páscoa. A primeira leitura nos mostra muito bem como deve ser a postura de alguém que Deus elegeu para exercer uma função específica, e de modo especial o Evangelho nos faz um desafio. Vamos por partes. Como disse, a primeira leitura nos mostra a postura que precisamos ter perante um desafio. A primeira leitura, desde os últimos dias até agora, está se desenrolando no que chamamos de Concílio de Jerusalém. Foi o primeiro concílio da igreja. O problema é que os cristãos saídos do judaísmo para o cristianismo querem impor a circuncisão para os cristãos que chegaram ao cristianismo saídos do paganismo. Bom, a circuncisão consiste em um pequeno corte na genital masculina. Ok fazer isso com uma criança, não que deixe de doer, mas ela não vai se lembrar depois. Mas impor este fardo a um homem adulto era uma questão muito, mas muito específica e constrangedora aos primeiros cristãos daquela época. A tal ponto que Paulo e Barnabé vão a Jerusalém para defender os pagãos de que, se eles já abandonaram as práticas do paganismo, basta vir ao cristianismo direto e não passar pela lei de Moisés, como se fosse uma espécie de lei preparatória para o cristianismo. Dito isso, o que nós vemos? Na primeira leitura, Pedro, primeiro Papa da Igreja, instituído por Deus dessa forma, ele levanta e diz para todos. Ele os lembra de que Deus o elegeu por primeiro. Então, primeira coisa, quando for resolver um problema, saiba, você como batizado, Deus te deu uma autoridade que ninguém pode tirar, exceto você mesmo cometendo um pecado mortal. Pedro, para resolver esta questão, evoca a autoridade que Deus deu. Tem problema na sua vida para resolver? Com certeza. Evoque a autoridade que Deus te deu. E se o pecado grave te fez perder esta autoridade, se confesse o quanto antes. Bom, Pedro evoca a autoridade que Deus lhe deu e deixa muito claro que, no início da pregação da palavra, Deus escolheu ele para pregar aos pagãos. Padre, onde está isso na Bíblia? Atos 2. Se você bem se lembra, no dia de Pentecostes, todos eles falavam em línguas estranhas, a tal ponto que cada um de sua determinada terra pudesse ouvir a pregação a partir da própria língua. Então, sim, o primeiro a pregar a palavra aos pagãos foi Pedro. Sim. Então ele evoca a autoridade e evoca o início da obra da pregação do Evangelho. Pedro deixa claro, eu fui o primeiro a pregar aos pagãos, por obra do Espírito Santo. Se vocês olharem o livro de Atos dos Apóstolos, existem momentos específicos em que o Espírito Santo só desce literalmente ali sobre os pagãos. Mesmo. Então Pedro vai deixando claro que se Deus os elegeu para a salvação, já não é necessário que eles abracem a circuncisão, que é algo que Deus imprimiu exclusivamente para aqueles que eram do judaísmo. E aqui algumas coisas. Não devemos ter medo de dizer as coisas que o Espírito Santo coloca em nossa boca, desde que isso acabe desagradando alguém.
Nós não viemos nessa vida para agradar ninguém, irmãos. Olha aqui para mim. A única pessoa com quem você estava grudado foi a sua mãe, isso foi resolvido no parto. Cordão umbilical foi cortado. Uma vez que isso já se deu, você não está mais grudado com ninguém. Não use a expressão nem Jesus agradou a todos, porque aí você está se comparando com alguém muito, mas muito diferente. Jesus não agradou a todos porque ele era santo. Talvez não seja o seu caso. Provavelmente não é o seu caso. No entanto, se o desagrado que você promove não é por causa dos seus defeitos, mas é exclusivamente por causa da pregação da palavra, que assim seja. E entendendo isso, podemos de mãos juntas irmos meditar o Santo Evangelho. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Olha, o que denota se você ama a Deus não é o que você sente, mas é o que você faz por Ele. Mesmo. Guardar os mandamentos é entender que o que Jesus ensinou é importante não só para a cabeça ou para o coração, mas também para as nossas ações. Veja, hoje temos uma oportunidade quase que exclusiva de praticar todos os mandamentos por amor a Cristo. Que não percamos isso de vista e que, repito, lembra da autoridade que Deus te deu. Ei, tem mãe aqui? Ótimo. Você tem autoridade na sua casa. Faça o que deve ser feito. Tem pai aqui? Tá meio frouxo? Ótimo. Retoma a autoridade que Deus te deu e faça na sua casa o que deve ser feito. Você, enfim, está à frente de algum grupo de pessoas na sua empresa? Ótimo. Deus te colocou lá. Retome a autoridade que Ele te deu e faça, por unção do Espírito Santo, aquilo que deve ser feito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.